Romanos 8. Esta manhã nós vamos ver cada ocorrência do Espírito Santo na carta de Paulo aos Romanos e como isso vai nos ajudar a mortificar os nossos pecados nesse ano de 2023, pelo resto das nossas vidas. E o nosso foco vai ser Romanos 8, verso 12 e 13. Peço que todos abram Romanos 8, verso 12 e 13. Após a leitura, eu vou dizer essa é a palavra do Senhor e todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a iluminação do Espírito de Deus. Romanos 8, 12 e 13 diz assim: Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as práticas do corpo, vivereis. Novamente, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Mas se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai das luzes, de ti vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. E a sua palavra, ó Deus, encarnada como esse supremo dom, veio a nós para nos salvar. E o Senhor, pelo seu Espírito, nos deu a sua palavra escrita, inerrante, infalível, que sempre causa aquilo que o Senhor propôs, que é a nossa salvação, ó Deus. Que a sua palavra venha nos inundar, venha nos purificar, pela obra do seu Espírito, que nós jamais venhamos a divorciar a palavra e o Espírito, ou só termos a sua palavra de forma vazia, ou só o seu Espírito de forma mística, porque isso não existe na sua palavra, mas que antes nós venhamos a experimentar o enchimento do seu Espírito pela beleza e glória da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus Espírito, nos encha nesta manhã, que o Senhor nos transforme cada vez mais de glória em glória, na glória da imagem de Cristo, e que nós venhamos a confessar e viver, e que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos libertar, ó Deus, nesta manhã, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos grandes versículos sobre a mortificação dos pecados. No século XVII, Joe Owen escreveu o maior livro da história sobre mortificação, com base unicamente nesse versículo de Romanos 8, 13. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Semana passada, no Natal, nós vimos a importância de nós vivermos uma fé encarnada e corporificada. E nesta manhã nós vamos ver quais as implicações disso, da encarnação de Cristo, da descida do Espírito para as nossas práticas do corpo em relação à mortificação do pecado, em relação à nossa santificação progressiva ao mortificarmos as práticas do corpo. Todo mundo nessa madrugada e nessa manhã falou uma frase em uníssono: Feliz Ano Novo, e o nosso desejo é que todas as pessoas e nós tenhamos um feliz Ano Novo. Só que a gente não para pensar o que isso significa. O que é contrário à felicidade das pessoas e nossa é o próprio pecado. O pecado é aquilo que causa a nossa miséria, a nossa angústia, a nossa frieza espiritual, o nosso vazio espiritual e, por fim, a nossa infelicidade. Portanto, quando a gente deseja, com a mentalidade bíblica, feliz Ano Novo, nós estamos desejando, em outras palavras, que englobam essa felicidade, que essa pessoa venha viver um ano de mais mortificação do pecado, de mais progresso na santificação, que é nossa semelhança com Jesus. É isso que é santificação, é matarmos o pecado para que possamos ser mais parecidos com Jesus, e não há maior alegria e felicidade do que sermos parecidos com Jesus Cristo em nossa vida, família e na nossa comunidade e sociedade. Então, irmãos, essa é a proposta para nós nesta manhã, termos um 2023 vivendo Romanos 8,13 de forma mais plena, mais intencional. Ok? De novo, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, a gente vai ver o que isso significa, nós morreremos. Paulo vai dizer que é inevitável
inescapável a causa aqui. Se você tem uma vida segundo a carne, segundo o pecado, é inevitável, não há possibilidade. Ele vai dizer, morrereis. O morrereis aqui é o absoluto, é o efeito absoluto de viver segundo a carne. Não há opção aqui. Se você vive segundo a carne, você certamente morrerá. Igual Deus falou para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto da árvore que eu proibi, certamente morrereis. É a mesma certeza que Paulo está colocando aqui. Mas há adversativo, o oposto disso. Se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Só que nesse versículo, Paulo não fala como nós mortificamos as práticas. Ele só fala o instrumento dessa mortificação, que é o Espírito. Então ele fala, pelo Espírito, nós mortificarmos as práticas do corpo. O resultado disso é nós certamente viveremos. Mas ele não fala como nós usufruímos do Espírito para mortificarmos os feitos do corpo. E se você ler só esse versículo de forma isolada, vai parecer muito abstrato, muito etéreo, muito místico, muito fora da nossa vida concreta. O que significa pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo? E é para isso que nós precisamos fazer um panorama sobre o Espírito aqui na carta aos Romanos. Das 32 vezes que o Espírito aparece nessa carta aos Romanos, 20 delas está aqui no capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos, como seu grande e maravilhoso capítulo, é o capítulo que mais foca na pessoa e na obra do Espírito, nos levando até Jesus para glorificarmos a Deus Pai. Mas é interessante, irmãos, que Paulo ele fala no verso 12, portanto, irmãos, nós não somos devedores à carne. Esse portanto está ligando a um versículo e o contexto anterior. Mas antes disso, abram comigo em Romanos capítulo 1. Vamos ver a primeira aparição do Espírito nessa epítome de testamento de Paulo para nós, que é a carta aos Romanos. Romanos 1, ele já começa a sua carta de forma trinitária e focada nas Escrituras e em Jesus. Romanos 1, verso 1 diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que segundo a carne ou humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. O que Paulo começa falando para nós nessa maravilhosa carta aqui aos Romanos é que ele é um apóstolo separado para o Evangelho de Deus. O próprio Deus separou esse indivíduo, Paulo de Tarso, para ser um apóstolo, ou seja, um dos delegados, comandantes autorizados desta boa notícia. E essa boa notícia, ela havia sido prometida antes pelas Santas Escrituras, que é o Antigo Testamento. Não é algo que Paulo inventou, é algo que Deus já estava trabalhando em toda a história. E esse Evangelho, verso 3, é sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí o Filho de Deus, Jesus Cristo, é homem e segundo a carne, ele é descendente de Davi. Ele é rei, o filho real, régio de Davi, que reina sobre todas as coisas. E o verso 4, com poder, ele foi declarado publicamente Filho de Deus, pelo Espírito Santo, ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a primeira aparição do Espírito aqui não tem a ver com nós, mas tem a ver com Jesus. E tem a ver especialmente com a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ou seja, a obra principal do Espírito no Evangelho foi não apenas encarnar o Filho de Deus no ventre de Maria enquanto era virgem, porque isso foi obra do Espírito no ventre de Maria, não apenas a capacitar Jesus enquanto homem a operar os seus milagres e maravilhas, testificando que ele é o Messias, mas de forma climática o Espírito é aquele que levanta Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, conforme Paulo vai dizer aqui no verso 2,
a ressurreição dos mortos, que era algo no futuro, é efetuado e causado pelo Espírito de Deus. Ezequiel 37, o profeta profetiza para que o Espírito de Deus no futuro entre naquele vale de ossos secos e transforme o povo de Deus num grande exército ressuscitado e com a sua vida espiritual e eterna dentro deles. Então o Espírito, a função dele aqui no verso 4, foi ressuscitar Jesus como o primeiro da nova criação. Então o Espírito é aquele que causa a nova criação e ele faz isso adiantando a ressurreição final na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Espírito, em toda a Bíblia, está completamente associado e entrelaçado a Jesus. Não tem como você pensar no Espírito, senão imediatamente pensar em Jesus. Porque conforme João 16 fala, a obra do Espírito é glorificar a Jesus. Todo movimento na história da igreja que focou no Espírito divorciado de Jesus caiu em terríveis heresias. Não tem como desassociar uma pessoa da outra na economia da nossa salvação. E por que isso é importante, irmãos? Porque essa doutrina de Paulo aqui, que o Espírito ressuscita o Filho de Deus, levanta ele dentre os mortos e, portanto, publicamente declara que ele é o Filho de Deus, porque quando Jesus estava na cruz, morrendo, condenado por Deus pelos nossos pecados e pelos homens, ele foi desacreditado por todo mundo, e é por isso que ele precisava ressuscitar também ao terceiro dia, para ser publicamente vindicado e justificado como verdadeiro Messias, verdadeiro Filho de Deus. E Paulo vai retomar esse tema lá em Romanos 8. Abram comigo de novo lá em Romanos 8, que é o versículo imediatamente anterior ao que nós lemos essa manhã, como o versículo principal dessa manhã. Romanos 8, verso 10 e 11. Todos acharam? Romanos 8, 10 diz assim: se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. E aí nós temos o portanto do verso 12. Portanto, não somos devedores ao pecado ou à carne para vivermos segundo a carne. Ou seja, a ressurreição de Jesus, causada pelo Espírito de santidade lá de Romanos 1,4, é o mesmo Espírito que começa a habitar em nós na nossa conversão. E ele nos ressuscita espiritualmente, e essa é a garantia absoluta que o nosso corpo mortal, embora seja massacrado e degenerado no túmulo, vai ser levantado entre os mortos no dia final. Então existe essa progressão da ressurreição. A ressurreição final, ela é adiantada, ela invade o tempo no primeiro século na Palestina, com o Filho de Deus levantando dos mortos. E essa ressurreição, esse poder de vida é concedido a cada um de nós na nossa conversão. Conversão nada mais, nada menos é do que o nosso levantar dos mortos espiritualmente. A nossa alma ganha vida e nós que estávamos mortos somos ressuscitados espiritualmente. E isso é o selo absoluto de que o nosso corpo vai ressuscitar dentre os mortos. Em outras palavras, se o Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, nós temos uma nova vida. E essa nova vida vai ser consumada quando Jesus voltar, no toque da trombeta final, ao levantar o nosso corpo dentre os mortos, para vivermos eternamente com o nosso Senhor. Amém? Entenderam a progressão aqui? E é isso que agora entra o verso 12. Portanto, irmãos, nós não temos nada a ver com a carne, nós não temos nenhuma dívida com a carne, porque nós morremos para a carne, não há mais nenhuma associação com a carne, nós não devemos nada ao pecado, tudo foi pago pelo sangue de Cristo, nós não temos mais nenhuma obrigação com a carne. Isso é importante para nós, porque quando nós estamos diante de uma tentação,
a mentalidade que nos vem é: eu preciso pecar. Eu não tenho escapatória em relação a esse pecado. Você pode memorizar e deve memorizar o Romanos 8,12, dizendo à tentação e ao pecado: eu não devo nada para a carne, portanto eu não preciso obedecer a esse pecado, eu não preciso obedecer a nada além do meu Senhor ressurreto, Jesus Cristo, nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Irmãos, isso entra então no tema da carta aos Romanos. Jesus é citado pelo Espírito e a nossa ressurreição como uma novidade de vida. E isso é um tema que perpassa Romanos também. Eu gostaria de ler alguns versos com vocês. Romanos 2. Abram lá comigo. Romanos capítulo 2. É a segunda ocorrência, ou a terceira ocorrência aí do Espírito aqui na carta. Romanos 2, verso 29. Vamos ler a partir do verso 28. Paulo vai dizer: porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem é apenas no exterior, na carne, mas judeu é quem o é interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que cada cristão, pagão, gentil, não judeu, quando o Espírito começa a habitar em nós, nós somos espiritualmente judeus, nós somos espiritualmente o povo de Deus, o novo Israel. E o que o Espírito faz em nós, ele circuncida o nosso coração. Como a gente viu lá na chácara, na nossa confraternização, a circuncisão não é um símbolo do batismo. A circuncisão é um símbolo, um tipo da nossa regeneração. O pecado que nos enclausura o nosso coração, ele é cortado pela circuncisão do Espírito, e isso faz com que nós tenhamos um novo coração. Sejamos de fato o povo de Deus, e ele faz isso pelo poder de Deus, o Espírito. Agora abram comigo em Romanos 6,4. Virem as páginas aí. A gente vai passear bastante na ilha de Romanos hoje. Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui de novo, Jesus foi ressuscitado para a glória de Deus Pai, e assim também nós que morremos e estamos com Jesus, devemos andar numa novidade de vida, com uma nova vida. Que nova vida é essa? A vida da ressurreição dentre os mortos, efetuada pelo Espírito. E como nós sabemos que essa novidade de vida é algo feito pelo Espírito, vem a página em Romanos 7. Romanos 7, verso 4, 5 e 6. Diz assim, Romanos 7, 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para que pertenceides a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzir fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitados pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertados da lei e, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, Romanos 7, nós estamos unidos ao nosso cônjuge pelo nosso voto até a morte. E Paulo vai dizer: nós estávamos casados com o pecado e com a carne, porque nós estamos compactuados com Adão. Adão pecou, nós pecamos também, entramos nesse casamento tenebroso com o pecado, a carne. A carne aqui significa nossa natureza humana pecaminosa. E aí Paulo vai dizer: olha, para você ser libertado disso, um dos dois precisa morrer. Ou a lei que te prende ao pecado morre, ou você morre. E Paulo vai dizer: nós morremos com Cristo. E porque nós morremos, nós somos divorciados do pecado e da lei de Moisés em si mesma.
e nós ressuscitamos para viver na novidade do Espírito, para frutificarmos para Deus. Estão vendo então? A novidade de vida em Romanos 6 é descrita aqui em termos da nossa morte e ressurreição para vivermos na novidade do Espírito. E o último texto sobre isso, Romanos 8, versos 1 ao 4. Até aqui Paulo está falando bastante negativamente sobre a lei, porque ele está debatendo com uma compreensão da lei divorciada do Evangelho. Ele vai dizer o seguinte em Romanos 8: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, Paulo? Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que estava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, em como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo que a condenação da lei, não há mais nada dela para nós, porque o Espírito da vida, ele nos transforma pela morte de Jesus, que levou os nossos pecados. E o que o Espírito faz em nós? Ele pega toda a justiça que a lei demanda e faz com que ela se cumpra no modo de vida nosso agora, no Espírito, crendo em Jesus. Isso é justificação, ok? Toda a justiça de Cristo, que Ele morreu por nós, levou nossa injustiça na cruz. O que o Espírito faz? Ele faz com que toda a justiça da lei, todos os mandamentos, toda a exigência da lei de Deus se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para resumirmos aqui o ensino de Paulo sobre o Espírito como fundamento para a nossa reflexão hoje. O Espírito levantou Jesus entre os mortos e por causa disso ele aplica a obra de Cristo em nossas vidas, também nos ressuscitando espiritualmente dos mortos. E essa ressurreição, ela causa em nós um andar prático e cotidiano de uma novidade de vida. E essa novidade de vida é vista como o cumprimento da justiça da lei. Nós amamos a Deus acima de tudo, amamos o próximo como nós mesmos e vivemos em santidade. E a lei se cumpre nessa nossa novidade de vida pelo Espírito. Então esse é o fundamento de Paulo para dizer, Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Virem comigo lá em Romanos 8,13 de novo. Nós vamos entender o que esse texto significa e como agora, pelo Espírito, nós podemos mortificar as obras, os feitos do pecado em nosso corpo. Irmãos, esse versículo aqui de Romanos 8,13, novamente, memorizem aí. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Ele é uma alusão a Deuteronômio 30, verso 15 ao 19. O que acontece na Deuteronômio 30, verso 15 e 19? Deus coloca o seguinte para o povo de Israel: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Ok? Escolham a vida para que vocês vivam. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês viverão. Mas se vocês desobedecerem os meus mandamentos, vocês morrerão. Aqui você tem o versículo, talvez um dos versículos mais usados para falar sobre o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a potência e a capacidade de obedecermos os mandamentos de Deus e, portanto, através dessa obediência, termos vida, ou nós temos a liberdade de não obedecermos os mandamentos de Deus e, portanto, caminharmos para a morte. Isso é você desconsiderar completamente cada palavra que Moisés fala em Deuteronômio 30. O que acontece em Deuteronômio 30? Moisés profetiza que após Israel entrar em Canaã, eles inevitavelmente
vão pecar. Eles não têm escolha em relação a isso. Eles vão pecar porque eles são pecadores obstinados. Mas Deus é tão gracioso que Ele diz, olha, eu vou julgar vocês, mandar vocês para o exílio, porque vocês vão pecar contra mim. Ok? E Deus fala da seguinte forma, mas no exílio eu vou reunir vocês de todos os cantos da terra e vou circuncidar o vosso coração, para que aí então, depois do exílio, com o coração novo, vocês possam obedecer os meus mandamentos. E aí Deus coloca essa condicional não de uma vida espiritual eterna, mas de uma vida na terra prometida. Ou seja, quando eles entram em Canaã, a condição para eles permanecerem em Canaã era eles obedecerem a Deus. Então escolham a vida. Eu estou colocando para vocês aqui um modo de vocês permanecerem na terra prometida debaixo da minha bênção. Mas Deus já disse, vocês não vão me obedecer e eu vou expulsar vocês da terra. Isso destrói qualquer possibilidade de um livre-arbítrio espiritual diante de Deus. Então por que Deus coloca? Para eles saberem que eles são responsáveis, que eles vão pecar porque eles querem pecar. Mas Deus não diz, olha, talvez vocês não vão para o exílio. Não, vocês vão para o exílio. E é no exílio que eu vou dar vida para vocês. É a mesma coisa aqui em Romanos 8:13. Canaã, como um tema pujante no Antigo Testamento, é um tipo da nova criação, é uma retomada provisória do Éden. E quando Paulo diz assim, se viver de segundo a carne, morrereis, está no futuro. Ou seja, se a sua vida é caracterizada pela carne, você vai ter uma morte eterna no futuro. Mas se a sua vida é caracterizada pela mortificação através do Espírito, vivereis. Ou seja, na vida escatológica futura, vocês vão viver na presença de Deus. Então não é uma escolha que Paulo está colocando para nós aqui. Ele não está dizendo que você tem a possibilidade de viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Hoje você vive segundo a carne, amanhã segundo o Espírito, terça-feira segundo a carne, quarta segundo o Espírito. Ele não está dizendo isso para nós. Ele está colocando a condicional de toda a nossa vida. Se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão. Ele não está dizendo se vocês escolherem viver segundo a carne. Não. Se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as práticas do corpo, vocês vão viver. Ou seja, nós temos o padrão, dois padrões aqui. Uma vida segundo a carne e uma vida segundo o Espírito. E dois destinos, morte eterna ou vida eterna. E esse princípio da morte eterna e da vida eterna, ele invade a própria vida cotidiana de todos nós. E nós experimentamos ou a vida eterna já no presente, ou a condenação eterna já no presente, de acordo com a nossa resposta ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então a grande pergunta é, como nós podemos ter essa vida de mortificação da carne pelo Espírito? E a resposta é sempre a mesma. Irmãos, eu fico pasmo com a nossa obstinada ignorância. Nossa, incluindo a minha. Porque toda vez que eu, ou qualquer pastor da história do mundo, vai aconselhar e disciplinar alguém, as pessoas sempre dizem, pastor, o que eu faço, pelo amor de Deus, para vencer o pecado e vencer a tentação? E só há uma resposta correta: os meios de graça. A gente sempre fala a mesma coisa, olha, você precisa usar os meios de graça. E aí é como se o rosto nosso caísse em desgosto, porque a gente esperava algo extraordinário, a gente esperava algo sobrenatural, algo que vai além da nossa experiência sensível deste mundo. A gente espera que um anjo rasgue os céus e venha, igual lá em Isaías, com a brasa do altar, queimando o nosso coração. A gente espera uma experiência sobrenatural de Deus. Mas não é isso que Paulo vai associar o Espírito aqui em Romanos. Os meios de graça são coisas, aos nossos olhos, muito ordinárias, muito comuns, muito difíceis, muito monótonas, muito deste mundo e não do outro mundo. Mas os meios de graça
são a única forma que Deus colocou para nós, para pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo. O que nós temos que fazer então, irmãos, é olhar de uma forma nova, mais profunda para os meios de graça. E eu vou colocar todos os meios de graça que Paulo associa ao Espírito aqui em Romanos para nós. Primeiramente, lermos a palavra de Deus. Ok? Nós vimos em Romanos 1:4 que o Evangelho de Paulo, Romanos 1, 2, 3 e 4, foi prometido nas Santas Escrituras. Sempre que Paulo usa o adjetivo santo, ele está imediatamente vinculando a obra do Espírito, que é chamado no verso 4 do capítulo 1 de Espírito de santidade ou de santificação. Ou seja, se as Escrituras elas são santas, é porque ela é uma obra total do Espírito que produz santidade nas pessoas, em tudo que ele opera. Ok? Então, logo no versículo de abertura, em Romanos 1:2, Paulo coloca a Bíblia, as Escrituras, como sendo uma obra do Espírito para nós. E em Romanos 7, versículo 14, Paulo vai dizer que a lei é espiritual. Para Paulo, espiritual é algo que é dado e produzido pelo Espírito. Paulo vai dizer, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado, em mim mesmo. Ou seja, a lei, toda a Bíblia, ela é espiritual, ela é dada e produzida pelo Espírito para nós. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, você não pode ir até ela como se fosse um jornal, como se fosse uma peça literária qualquer. Né? Uma das frases mais malditas do século passado é que a Bíblia é como se fosse qualquer outro livro e você precisa interpretar a Bíblia como você interpreta qualquer outro livro. Isso é uma enorme mentira do diabo para nós. A Bíblia é o livro dos livros, é o único livro que foi produzido de forma completa, cada palavra, pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz para Timóteo que as Escrituras são inspiradas por Deus, o termo inspirado, que é sopro, é sempre associado ao Espírito. O Espírito, que é o sopro de Deus, é quem produziu as Escrituras. Então, irmãos, nós devemos ter toda a reverência, todo o temor, o amor, a paixão, o zelo de diariamente lermos a palavra de Deus. E vejam como ela é corporal, vejam como a Bíblia diante de nós ela é física. E diante disso nós temos gramática, nós temos um texto, nós temos contexto histórico, tudo isso é muito corporal. Ou seja, em Romanos 8,13 nós precisamos mortificar as práticas do corpo. Como? Substituindo as práticas corporais pecaminosas por outras práticas corporais santas. E ler a Bíblia é uma prática completamente corporal. Você vai pegar, você vai usar seus olhos físicos que Deus te deu, seu cérebro que Deus te deu, e você vai ler, você vai pegar com a mão, você vai ler, você vai meditar, e você vai internalizar isso no seu coração pelo Espírito. Ok? Vamos parar de olhar para a Bíblia como se fosse um livro qualquer ou um livro tedioso. Em outras palavras, se você tem o Espírito do Cristo ressurreto em você, você vai olhar para a Bíblia como a obra perfeita, a revelação final do Espírito, e o Espírito usa essa palavra aqui, e não outra, para nos santificar. Ok? A primeira coisa que você vai fazer, se você começar a debandar em pecado, é parar de ler a Bíblia. Ok? Se por outro lado, você lê a Bíblia não como qualquer outro livro, mas pelo Espírito, meditando, ruminando cada palavra com paixão, com amor, com zelo, é isso o que o Espírito vai usar para mortificar as práticas do corpo. Não é segredo. A Bíblia é fruto do Espírito. Então, quando Paulo diz, se pelo Espírito mortificardes os práticas do corpo vivereis,
ele não está uma abstração aqui, ele já havia falado que uma das coisas que o Espírito faz, e faz de forma completa, é inspirar as Escrituras. Segundo meio de graça que Paulo associa ao Espírito é a oração. Romanos 8, abram aí comigo, a gente leu o verso 13, o verso 14 já nos dá uma resposta do que é o Espírito, ou do que é mortificar pelo Espírito. Verso 14 ao 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Vejam comigo de novo, verso 15. Mas o Espírito de adoção, pelo qual, esse pelo qual é a mesma coisa do verso 13. Mas se pelo Espírito mortificardes. Como que a gente instrumentaliza o Espírito para mortificar nossos pecados? Pelo qual clamamos Abba Pai. Então a oração é a obra do Espírito em nós, que nós clamamos a Deus como nosso Pai. E a oração é uma prática totalmente corporal. Quer você ora sentado, de pé ou de joelhos, com o olho aberto, com o olho fechado, com voz audível ou sem voz audível na sua mente. A oração é uma prática que envolve todo o seu corpo e a sua alma em luta com Deus. Ok? Então é inevitável aqui. Se você tem o Espírito, você é guiado pelo Espírito e esse Espírito te leva a clamar Abba Pai. Você é adotado na família de Deus, Deus se torna o seu Pai pelo Espírito e em Cristo. E como seu Pai, você conversa com seu Pai. E essa conversa, essa oração com o Pai, pelo Espírito, no nome de Jesus, é o que Deus usa para nos santificar. Eu estou vivendo um drama lá em casa que todo mundo que tem mais de um filho vive. A Alice, ela quer a minha atenção o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa dar uma atenção muito grande para o Nicolas, que é um bebezinho. Então o que ela faz? Ela quer chamar a atenção, ela quer, eu como pai dela, ela quer completamente a minha atenção, ela quer conversar comigo. Ela pega no meu rosto e diz: pai, conversa comigo, brinca comigo. E eu preciso deixar a Vitória com o Nicolas e ficar com a Alice. É um deleite ficar com a Alice. E isso nos ensina sobre a nossa filiação com Deus. Se Deus é nosso Pai, nós queremos a atenção dEle, nós queremos comunhão com Ele, conversar com Ele. E Deus só é nosso Pai pela obra do Espírito em nós, causando a nossa adoção. E nós clamamos Abba Pai. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então nós devemos olhar para a oração como essa coisa extraordinária, intratrinitária. A gente não sabe como orar, mas mesmo assim a gente ora. E essa oração fraca nossa, o Espírito está embaixo disso, envolvendo essa oração com a sua própria oração por nós ao Pai. E o Pai, que conhece a mente do Espírito, que é uma mente infinita como a dele, ele sabe a intenção do Espírito e o Espírito ora por nós. Então toda vez que a gente ora em nossa fraqueza e ignorância, o Espírito está orando ao Pai. Ou seja, existe uma comunhão entre o Pai e o Espírito que se dá na nossa prática de oração fraca e débil do jeito que ela é. Ou seja, aos olhos humanos a oração é algo fraco, talvez inútil, ineficaz, talvez com certeza difícil, cotidiana, maçante talvez. Mas
uma oração guiada pelo Espírito faz ou está subsidiada e fundamentada pela oração do Espírito em nós ao Pai. Romanos 15, abram comigo lá em Romanos 15. Romanos capítulo 15. Nós temos mais um versículo associando a oração ao Espírito. Romanos 15, 30 diz assim, verso 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações, em meu favor diante de Deus. Ou seja, Paulo roga, ele implora, por Jesus e pelo amor do Espírito, que a igreja ore, lute em oração juntamente com ele. Ou seja, quando nós lutamos e agonizamos em oração uns pelos outros, isso demonstra o senhorio de Jesus e o amor do Espírito no meio da igreja. Terceiro meio de graça que Paulo vai falar aqui, que nós sempre desviamos, é o sofrimento. O sofrimento é um meio de graça que nós não buscamos intencionalmente, mas que quando ele vem, nós abraçamos com uma dádiva, e o sofrimento é um meio pelo qual nós usamos para mortificar os nossos pecados pelo Espírito. Romanos capítulo 5, abram lá comigo. Verso 3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança aprovação, e a aprovação esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O raciocínio de Paulo aqui é o seguinte: nas nossas tribulações, habitados pelo Espírito, nós perseveramos. E essa perseverança vai nos dar esperança, e a esperança não nos traz confusão. Porque o amor de Deus Pai, que a partir do verso 7 vai dizer que é demonstrado na morte de Jesus por nós, é derramado na nossa alma, nosso coração, pelo Espírito. Ou seja, o modo pelo qual nós passamos pela tribulação é experimentando o amor de Deus que é dado a nós pelo Espírito. Então o Espírito ele vai produzir em nós esperança pelo amor do Evangelho do Pai enviando o Filho através das nossas tribulações. Romanos 8, verso 18 em diante, Paulo vai dizer que ele considera os sofrimentos presentes como nada em comparação da glória futura. E não somente nós sofremos, mas toda a criação sofre. E toda a criação geme e agoniza como dores de parto, como se sofresse esses dores de parto. E verso 23, não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência aguardamos. E aí do mesmo modo o Espírito nos socorre em nossa fraqueza. Ou seja, na nossa fraqueza, neste lado da eternidade, neste mundo caído em pecado, nós gememos de sofrimento junto com a criação. Por quê? Porque nós temos as primícias do Espírito. O Espírito causa em nós esse gemido, essa agonia no sofrimento, mas ele vai dizer que esse sofrimento causa em nós esperança. Ou seja, uma coisa que o Espírito usa para nos manter na esperança do Evangelho é esse sofrimento do mundo caído. Então nós devemos abraçar qualquer tipo de sofrimento físico ou interno nosso, individual, familiar ou social, como uma dádiva que o Espírito usa para nos santificar. Uma outra coisa, um outro meio de graça, bem rapidamente, são dons que Deus dá para a igreja. Romanos 12, verso 3 em diante, vai dizer que a vida em comunidade na igreja é vivida
com dons que o Espírito dá para nós. E quando a gente ouve essa palavra dons, a gente imediatamente pensa no debate se dons continuam ou não. A gente não deve pensar assim. A gente deve pensar, quando a gente lê passagens como Romanos 12, que qualquer coisa que eu sei fazer é uma dádiva do Espírito e eu devo usar isso para edificar e abençoar o meu irmão e a igreja que eu pertenço. Ok? Dependente do que seja. Seja ensinar, seja tocar, seja dar uma palavra de abençoar, seja alegrar o dia do meu irmão, seja mudar os slides do Data Show, qualquer coisa, seja ajudar financeiramente o meu irmão que está em necessidade, orar pelo meu irmão, trazer uma palavra para o meu irmão, qualquer coisa que você sabe fazer, e você sabe fazer um monte de coisa, é dada pelo Espírito. Paulo pergunta, o que você tem que não foi dado pelo Espírito? Ok? Então, um outro meio de graça para mortificar os nossos pecados é você servir a igreja com os seus dons. E o último meio de graça é proclamar o Evangelho, evangelismo. Abram comigo em Romanos 15. Romanos 15, verso 15 e 16. Mas em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus. Que graça é essa? Para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Então, de novo, pelo Espírito, através do Espírito. Então, o que o Espírito faz? Ele usa o nosso evangelismo, nossa proclamação do Evangelho, para trazer os ímpios como uma oferta para Deus. E essa obra do Espírito é usada para nos santificar. Ou seja, quando você abre a boca para falar do Evangelho, o Espírito está lá usando isso, quer seja para salvar ou para condenar a pessoa, mas pelo simples fato de você falar do Evangelho para a pessoa, isso já é uma obra do Espírito. E se é uma obra do Espírito, isso é usado para te santificar. Porque quanto mais você fala de Jesus, mais você está sendo usado pelo Espírito e mais isso te santifica. Vejam que são todas obras encarnadas e corporais. Ler a Bíblia, orar, sofrer com perseverança e alegria, servir a igreja com seus dons e evangelizar. Para nós finalizarmos, conclusão, Romanos capítulo 8 de novo, o Espírito que habita em nós, ele nos dá uma nova mentalidade, ele causa em nós, cria em nós uma nova mentalidade. Romanos 8, verso 5 em diante diz assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não é uma escolha que você pode viver ou não segundo a carne ou segundo o Espírito. Paulo vai dizer que se você tem o Espírito de Cristo, você vive segundo o Espírito de Cristo. Mas se você não tem, você não apenas não vive, mas não pode viver a vontade de Deus expressa na sua lei. Então todos nós precisamos nos avaliar aqui. Você pode mortificar os feitos do seu pecado? Se sim, é porque o Espírito habita em você. E esse Espírito causa em nós uma mentalidade. Nós temos a mente do Espírito, que é sinônimo em 1 Coríntios da mente de Cristo. Ou seja, nós vamos olhar para as coisas agora, não conforme a nossa humanidade caída,
mas com a mesma visão, de forma análoga, que o Espírito e que o próprio Jesus que habitam em nós. Você vai olhar para a Bíblia, para a oração, para o sofrimento, para a igreja, para os seus dons e para o evangelismo, para a proclamação do Evangelho, com a mesma mentalidade daquele que criou e te dá essas coisas como um instrumento do Espírito. Então, irmãos, o meu desejo, minha oração e o nosso desejo todo é que a nossa igreja, em 2023, venha ser mais mortificada nos seus pecados. E a gente faz isso pelo Espírito, e isso não é uma abstração, não é uma coisa que você fica filosofando, não. Pelo Espírito são práticas encarnadas e corporificadas dos meios de graça, da oração, da Bíblia, do sofrimento, da vida em comunidade e da nossa proclamação do Evangelho. Amém? Vamos orar? Tem um momento breve de oração silenciosa e eu já vou orar encerrando o sermão.